Cara, uma pergunta que eu sempre recebo. Qual que é o melhor tipo de conteúdo para se postar, Fabrício? Qual que é o melhor formato que tem para eu postar? É vídeo, é carrossel, é imagem mais texto? Qual deles é o melhor? E eu vou responder para você aqui agora. Você que não me conhece, meu nome é Fabrício e aqui eu converso sobre estratégia de produção de conteúdo para negócios digitais. E, velho, falando de conteúdo, de formato de conteúdo, eu sempre digo o seguinte: do meu ponto de vista, não existe o melhor conteúdo. Tudo depende, né? O melhor formato de conteúdo depende de muita coisa. Na verdade, ele depende basicamente de quatro fatores. E vou conversar com vocês aqui um pouquinho desses quatro. Primeiro, ele depende de quem, de quem está produzindo o conteúdo, quem que é o produtor desse conteúdo. Por quê? Porque a gente tem diversos formatos de conteúdo, mas a gente tem diversos tipos de pessoas, né? E no padrão geral, a gente tem formatos em vídeo, né, em imagem mais texto e em carrossel. Basicamente esses três. A gente tem formato de podcast também, que é só áudio, mas enfim. Então, quando a gente fala principalmente do começo, né, quando as pessoas estão começando, nem todo mundo é desembolado para tudo, cara. Tem pessoas que conseguem desembolar na hora de falar aqui no vídeo, né? E tem outras pessoas que têm uma facilidade maior de escrita. E aí? E aí que para cada tipo de pessoa, inicialmente a gente vai ter um melhor formato de conteúdo. Porque eu sempre falo o seguinte, que a qualidade da sua entrega importa mais do que o formato do conteúdo que você entrega. Então não adianta nada você que é um cara, uma mulher tímida, né, que ligou a câmera, acendeu a luzinha, você trava, né, você brinca de estátua, parece que ali, né, o tempo fecha para o seu lado, como eu já disse. Velho, não vai adiantar. Não vai adiantar você tentar produzir um conteúdo em vídeo, sendo que o vídeo é uma barreira muito grande, muito limitante para você. Mas de repente você escreve muito bem, você tem a manha de contar uma história, você faz textos que são extremamente interessantes, que envolvem muitas pessoas que leem. Então, no seu caso, o melhor conteúdo para você começar, de repente, uma imagem mais texto, ou um carrossel, ou às vezes você é uma pessoa que não escreve bem, mas desembola muito bem na frente da câmera. Então, inicialmente, o melhor formato de conteúdo para você entregar vai ser o vídeo. Por quê? Porque é aquele que você consegue executar com mais facilidade, que você consegue executar melhor, que você consegue entregar aquilo que você precisa entregar da melhor forma, com a melhor qualidade. Então, o melhor formato de conteúdo, primeiro, depende de você que está produzindo. O que é mais confortável para você? Ah, para mim é melhor entregar em carrossel. Então, beleza, entrega no carrossel. Ah, não, para mim é melhor entregar em vídeo. Então, beleza, entrega em vídeo. Mas à medida que você for crescendo, evoluindo e produzindo, o ideal é que você vai testando os outros formatos também, tá? Segundo lugar, depende do público, né? A gente tem público para todo tipo de formato de conteúdo, né? A gente tem pessoas que preferem mais carrossel, tem pessoas que preferem mais um vídeo, tem pessoas que preferem mais é, um, um, uma imagem mais texto, né? A gente tem nichos e nichos. De repente você está falando aí, sei lá, com a galera que mexe com game, né? Os gamers, pode ser que essa galera prefira mais vídeos, né? Menos conteúdo de leitura, porque é a galera mais jovem, é a galera mais visual, sabe? Depende muito do teu público também. Mas essa parada de público, eu acredito fielmente que é treinável, sabe? Você acostuma seu público a consumir um formato de conteúdo. No início ela não vai estar acostumada a consumir nada, porque você nem tem audiência. Mas à medida que você vai produzindo, se além, né, da formatação legal, o que você está colocando ali dentro é massa, é bacana, as pessoas gostam, interagem, fala com elas, ou fala por elas, ou resolve o problema, enfim, a tendência é que elas vão se afinizando, vão se habituando a consumir aquele conteúdo seu também. Em terceiro lugar, né, essa terceira variável, digamos assim, é o conteúdo em si, né? O melhor formato para se entregar alguns conteúdos vai depender do conteúdo. Como assim, Fabrício? Vou te dar um exemplo, cara. Se você vai falar, sei lá, de física quântica, é uma parada que para mim assim é louca, eu viajo, eu não entendo. O que talvez seria um melhor formato para você entregar isso? Um vídeo. Por quê? Porque se você for tentar entregar um conteúdo de qualidade, falar de física quântica eu teorizo que seja um assunto muito difícil, falar isso em texto você vai conseguir? Cara, você vai ter quase que produzir um livro para conseguir explicar as coisas direitinho,
né? Titim por titim, fazer a pessoa conseguir entender tudo o que você está querendo passar. E a gente sabe que na maioria das plataformas a gente não tem tanto espaço para escrever assim, né? E às vezes uma leitura muito extensa acaba ficando um pouco maçante. E num vídeo, o que você talvez demoraria 2 páginas, né, para poder traduzir em palavras escritas, no vídeo você às vezes demora, sei lá, 1 minuto, 2 minutos para poder explicar para as pessoas. Ainda tem essa parte da interação, né? Às vezes quando você vai fazer uma dica, um passo a passo, às vezes no vídeo não fica legal. Por quê? Porque acaba sendo uma parada muito teórica. Você vai ter dificuldade de explicar alguma coisa. Aí às vezes no passo a passo você consegue colocar umas figurinhas que fica legal. Então depende muito do formato de conteúdo. Ah, vai contar a sua história? Pô, se contar a sua história, se for um cara que redige bem, que escreve bem, você pode contar em imagem mais texto, você pode contar num vídeo também. Então depende também do conteúdo, o formato melhor para ele, para você produzir, desculpa, né? Em quarto lugar, a gente tem, por exemplo, depende da plataforma. A gente sabe que hoje nós temos quase que uma infinidade de plataformas para você produzir conteúdo. Mas nem todas elas cabem em todos os formatos de conteúdo. Quando a gente fala de Facebook, Instagram, a gente tem quase todos os conteúdos que você pode produzir ali, né? Desde vídeos curtinhos, de 59 segundos, 1 minuto, até vídeos muito longos, cara, de, sei lá, 1 hora, né? Dependendo do tamanho da sua audiência. O Instagram te permite fazer vídeos com até 40 minutos, depois com até 1 hora, enfim, isso aí varia de produtor para produtor, de negócio para negócio, né? No Facebook, se eu não me engano, das últimas 2 vezes que eu tentei postar carrossel, não ficou legal. A apresentação não ficou massa, ficou parecendo aquele recorte, né, aquela montagem, não ficou na disposição visual igual fica do Instagram, mas eu confesso que depois que eu tentei postar 2 vezes e não deu certo, eu não postei de novo, eu preciso refazer os testes. Mas no Instagram você consegue postar todos os formatos, né, desde um vídeo esse, como eu estou falando com vocês, um vídeo mais extenso, até uma imagem mais texto, né? Porque a gente vai ter pessoas para ler ali. Mas aí quando a gente passa, por exemplo, pro YouTube, cara, o YouTube é uma plataforma exclusivamente de vídeos. Então não tem como você não gravar vídeo. Então se você é um cara que é inibido, ou mulher que é inibida inicialmente, você vai produzir conteúdo para o YouTube no começo, eu não te recomendo. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer. Você vai travar, né? Então, depende da plataforma. Quando a gente vai para, por exemplo, um LinkedIn da vida, o LinkedIn são vídeos de até 10 minutos. No LinkedIn, o carrossel não fica legal, porque nesse eu já fiz mais teste também, e fica na mesma formatação de colagem, só quando você clica que você vai passando, mas na apresentação do feed lá da rolagem ele não aparece como aparece no Instagram, né? Então, o LinkedIn é basicamente vídeo, imagem mais texto. Então, se você é um cara que tem facilidade de escrever artigos ou redigir, LinkedIn às vezes dá uma massa para você começar também, tá? Aí quando a gente fala, um outro exemplo, podcast. Podcast é uma plataforma que é basicamente como se fosse um rádio, né? Trocando em miúdos muito grossos não, né? Mas trocando muito grosseiramente falando, são estações, são canais em que você clica lá e vai escutar 1 ou 2 pessoas, questão de entrevista, uma história sendo contada, e enfim. Então percebe que a gente não tem uma coisa única, né? Você não consegue definir qual que é o padrão de conteúdo, o melhor formato de conteúdo. Depende dessa infinidade toda. Depende de quem é que está produzindo, depende para quem que você está falando, depende do que você está falando e aonde você vai estar postando esse conteúdo, tá? Mas a despeito disso, guardar essas particularidades de uma plataforma ou de outra, né? Eu te recomendo, quando a gente fala de ferramentas para entregar, plataformas e redes sociais para você falar do seu conteúdo, entregar seu conteúdo, a gente fala basicamente de Facebook, né? Facebook/Instagram e de YouTube, né? Quando a gente, principalmente falando de Instagram, você tem todos os formatos, que é o que a gente está aqui agora. Então o que eu te recomendo é o seguinte, cara, você está começando hoje, começa primeiro pelo formato que para você é mais fácil de entregar. Como eu já disse no começo do vídeo, a qualidade da sua entrega importa mais do que o formato do seu conteúdo. À medida que você for desenvolvendo, for desembolando, vai testando os outros formatos, né, para você ver também quais são aqueles que a sua audiência vai se adaptando, qual que é os formatos, quais são os formatos que o seu público vai curtindo mais.
E aí você vai se dedicando. Ah, não, a galera que me segue, né, que interage comigo, gosta mais de carrossel e de vídeo. E aí você vai produzindo com volume maior. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, tente não ficar só nesses dois, só no vídeo, só no vídeo, só no carrossel, só no carrossel, só no carrossel mais vídeo. Por quê? Porque você também precisa dar uma estimulada nas pessoas, porque senão você começa a ficar muito, parece sacanagem, mas não é, você acaba ficando repetitivo. Aí a galera que te segue vai ficar meio assim, ah, mas ele só posta vídeo e carrossel. Ela começa a achar que os seus conteúdos são meio monótonos, os formatos. Então é legal de vez em quando você lançar ali no meio uma imagem mais texto legal, entendeu? Pedir ajuda, por mais que você tenha dificuldade de escrever, pede ajuda a alguma mídia, algum amigo, até paga para alguém te ajudar, né, a redigir um texto legal, que envolva as pessoas, enfim. Resumindo, resumo da obra. Cara, não existe formato de conteúdo ideal. Não existe o melhor formato. Né? O melhor formato vai depender de todas essas nuances daí, tá? Mas o que eu quero falar para você, no final das contas, repetindo, sendo repetitivo, falando óbvio que é óbvio, a qualidade do que você tem para entregar vai interferir muito mais no seu conteúdo do que o formato do conteúdo que você vai entregar. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, moçada. Abraço!